Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos recapitular a lição da Escola Sabatina, lição dos jovens, onde nesse trimestre nós estamos estudando sobre identidade e já chegamos na lição de número 10. Essa semana nós estudamos a divindade triuna. E aqui logo na imagem você pode ver que é retratado ali o momento do batismo de Jesus, onde foi ouvido, a voz de Deus Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", e também o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba sobre o Senhor Jesus Cristo. Ali você vê os três, a Trindade ali atuando nesse momento, e em muitos outros momentos também na Bíblia a gente tem essa mesma compreensão. O texto-chave que nós estudamos durante essa semana está em João, Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 1 até o verso 24. É um texto longo, a gente não tem como ler aqui todos os versos, para o vídeo não ficar muito extenso, mas Jesus, basicamente, ele diz que quem vê a Ele, quem vê a Cristo, vê o Pai. Ele disse que depois que ele voltasse para o Pai, depois que ele fosse assunto ao céu, ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, Então, esse texto você tem claramente ali também as três pessoas da divindade atuando juntos. Esse outro Consolador, uma palavrinha no original grego é parakletos, e allos, que é outro em grego. Esse allos é outro da mesma natureza e não de uma natureza diferente, ou seja, o Espírito Santo compartilha da mesma natureza de Jesus, e Cristo disse uns versos antes de que ele e o Pai são um. Então os Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então é muito importante a gente enfatizar isso, a gente reforçar essa crença fundamental da nossa igreja, porque existem hoje pessoas no meio cristão dizendo que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é apenas uma força, e que o próprio Senhor Jesus Cristo é uma espécie de Deus menor que foi criado por Deus Pai. Isso é uma heresia e a Bíblia não apoia esse tipo de ideia. Então essa doutrina é uma compreensão da palavra de Deus e que faz parte de uma doutrina fundamental da nossa igreja, já que nós estamos estudando sobre identidade. Então a nossa identidade faz parte do nosso DNA, crer, assim como está na palavra de Deus, no conceito de trindade, que os três são um, uma unidade composta de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A lição de domingo vem falando exatamente sobre o tempo que os nossos pioneiros levaram para poder chegar a essa conclusão, porque muitos deles também não criam na divindade do Espírito Santo, outros não criam que Jesus Cristo era Deus e tinha o mesmo status que Deus Pai, se é que possamos dizer dessa forma. Então a lição de domingo diz assim: alguns dos primeiros adventistas acreditavam que Jesus tinha sido criado ou gerado pelo Pai na eternidade passada, embora admitissem sua divindade, e negavam que o Espírito Santo fosse um ser pessoal. Então aqui está dizendo que eles até aceitavam a divindade de Cristo, porém eles diziam que Jesus, em algum momento, em algum período, ele foi criado por Deus. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia levou várias décadas de estudo da Bíblia e oração para chegar a uma conclusão sobre essa doutrina, a doutrina da Trindade. Então foi muito estudo da Bíblia, a oração que os irmãos ali levaram para poder chegar a essa verdade fundamental. E aqui a lição está dizendo que um aspecto essencial da história adventista é o nosso compromisso incondicional com a Bíblia toda, não só parte dela. Esse foco exige que toda a Bíblia seja considerada ao estabelecer quaisquer novas doutrinas ou ensinamentos. Então realmente existem textos na Bíblia que são difíceis de compreender e que às vezes, quando lido fora do seu contexto, parece contradizer aquilo que a gente acredita. Essa questão da divindade de Cristo, tem alguns textos realmente que parecem, que dão a impressão de que Deus criou Jesus, e de que Deus Pai, em algum momento, ele criou Cristo, e Cristo seria ali um Deus menor, ou estaria hierarquicamente abaixo de Deus, sendo que, na verdade, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, estão no mesmo nível, no mesmo patamar.
Aqui mais para o final da lição de domingo, diz que a Bíblia ensina claramente que existem 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um com papéis e funções diferentes, mas todos trabalhando juntas. Então os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, têm funções diferentes, mas eles trabalham em prol de um mesmo objetivo. Uma vez eu vi alguém mandou uma pergunta para um pastor, dizendo assim, mas se nós adoramos os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, isso não seria politeísmo? Né? São as correntes religiosas que adoram mais de um Deus. Aí ele respondeu dizendo que nos panteões panteão grego, por exemplo, que existe ali vários deuses, né? E que as pessoas adoravam esses vários deuses, eles competiam entre si. Eles não agiam juntos, eles competiam entre si. E no nosso caso é diferente, porque os 3 eles agem juntos e até mesmo em nosso favor. Né? Os deuses das mitologias e que eram adorados ali na antiguidade, geralmente as pessoas ofereciam sacrifícios para aplacar a ira desses deuses, o que é diferente no cristianismo, né? É a única religião em que Deus atua em nosso favor. Ele toma a iniciativa de nos salvar e não o contrário, até porque a gente não tem condições de fazer isso. Então é uma compreensão diferente da divindade, né? A lição de segunda-feira diz, mergulhando mais fundo. Alguns dos primeiros adventistas, como Tiago White e José Bates, mantinham as crenças das igrejas que haviam deixado e, portanto, tiveram que desaprender o que pensavam ser a verdade sobre a Trindade. Em vez disso, aprender o que a Bíblia realmente ensina. Então, como está dizendo na lição de domingo, que os adventistas mantêm um compromisso incondicional com a Bíblia, muitos irmãos que vêm de outras denominações, isso aconteceu com os nossos pioneiros, né? Tiago White, se eu não me engano, ele veio de uma denominação chamada Conexão Cristã. Ellen White veio do metodismo, José Bates de outra igreja. Então esses irmãos tiveram que desaprender algumas doutrinas que não têm base bíblica ou que são distorcidas e tiveram que aprender o que a Bíblia realmente ensina. Aí aqui está dizendo que um dos primeiros textos bíblicos que menciona a Trindade está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. A gente pode até ler esse texto, que fala ali no relato da criação. Diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e por aí vai. Então aqui está dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a gente vê que o Espírito de Deus estava presente no início da criação, Gênesis 1, verso 2, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui você tem Deus, Espírito Santo, e no verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá, quando a gente volta para o Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver que no verso 3, do verso 1 ao 3, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui já está dizendo que o Verbo era Deus. Quem é o Verbo encarnado? É o Jesus Cristo, né? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é a compreensão de que desde o início, desde a criação do mundo, do universo, de todas as coisas, os 3 já estavam agindo ali na eternidade passada, né? A lição de terça diz a unicidade divina. Em João 14, versos 7 a 10, Jesus declara que quem o vê, vê o Pai, né? Algo que nós já comentamos, o que significa que ele e o Pai estão tão próximos que ver e ouvir um é ver e ouvir outro. E aqui a lição está dizendo que nós podemos comparar a divindade com um casamento, porque depois de muitos anos de relacionamento, marido e mulher quase parecem saber o que o outro está pensando. Então isso é intimidade, né? Então Cristo, quando ele foi interpelado ali por um dos seus discípulos, voltando lá para João 14, Filipe, né? Ele disse o seguinte, no verso 8, João 14, verso 8, Senhor,
Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. E aqui realmente há essa comparação, né, do relacionamento dos três ali, Pai, Filho e Espírito Santo, com o casamento. Porque a Bíblia diz que o marido e mulher, eles se tornam uma só carne, através das núpcias ali do casamento. E isso é comparado realmente com a divindade, né, com os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Tal é a relação íntima que eles têm, né? Não estou querendo, lógico, dizer aqui com relação a questões matrimoniais e sexuais, né, antes que alguém possa pensar esse tipo de coisa, porque a Bíblia em momento nenhum ela menciona qualquer coisa próximo disso. Mas você entendeu, vocês que estão me assistindo são inteligentes e entenderam o que eu quis dizer. A lição de quarta-feira, que é o momento hipertexto, vem trazendo textos a respeito do Deus triuno, da divindade de Jesus e da divindade e personalidade do Espírito Santo. Então traz textos ali em Isaías 9, verso 6, que diz que Jesus é o nosso Deus forte, maravilhoso, conselheiro, né? Príncipe da paz, Pai da eternidade, e a divindade do Espírito Santo. Eu queria destacar aqui, com relação à divindade do Espírito Santo, o texto de Mateus. Nós podíamos mencionar outros também, né? Mas lá em Mateus, no capítulo 12, verso 31 e 32, lá está escrito o seguinte: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ora, se o Espírito Santo não fosse Deus, se não fosse uma pessoa, como que eu posso proferir uma blasfêmia contra uma força? Né? Realmente não faz nenhum sentido isso. E nós temos, por exemplo, o texto lá de Atos, no capítulo 5, que fala a respeito de um casal chamado Ananias e Safira, né? Que eles mentiram ali com relação a uma propriedade que eles tinham vendido e falaram que tinham vendido por um preço, na verdade foi por outro preço. E ali eles foram punidos, né, com a morte. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer, no verso 4, diz o seguinte: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria no teu poder. Está falando aqui da propriedade que eles venderam. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E aí no verso 3 você vai ver que Pedro ele está se referindo à terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E aí no verso 4 ele disse: não mentisses aos homens, mas a Deus. São só alguns textos que mostram assim com clareza que o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal. E que nós temos que aceitar aquilo que está na Bíblia, né? Ao contrário do que muitos outros dizem por aí, de que o Espírito Santo é uma força ou é o Espírito de Cristo, enfim. Não é isso que a Bíblia nos diz, né? A lição de quinta é o relacionamento na divindade. O final de João 13 acrescenta profundidade ao capítulo 14 e, além disso, em resposta às perguntas relativamente simples de Tomé e Filipe, Jesus explicou pacientemente o relacionamento da divindade com seus discípulos. Aqui está dizendo que, por meio do relacionamento com o Pai, Jesus personifica e demonstra como nós, seus seguidores, também podemos ter uma conexão próxima com Deus. Então é Jesus dando o exemplo de como nós podemos também ter essa intimidade, essa mesma intimidade que Cristo, o Espírito Santo, Deus Pai, tem uns com os outros, nós podemos ter também como seus discípulos. Afinal, Jesus é o nosso exemplo em tudo, né? E aqui, para fechar a lição de sexta, a promessa do Espírito Santo, são textos do Espírito de profecia. E o primeiro diz que o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas sem a personalidade humana independente dela.
limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles que fosse para o Pai enviar seu Espírito como seu sucessor na terra. Então está dizendo aqui que Jesus ele tomou a decisão de vir aqui a essa terra, se encarnar como homem para nos salvar dos nossos pecados. E ele então ficou limitado com essa natureza humana que não pode estar em todos os lugares, não é onipresente. E por isso então ele faz a promessa de nos enviar o Espírito Santo, para nos conduzir a ele, nos conduzir na verdade, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós louvamos a Deus porque nós temos todo o poder do céu que nos é disponibilizado, né? Então realmente, se a gente se perder, é porque a gente quer realmente se perder. Porque Deus deixou a sua palavra revelada e promete enviar o Espírito Santo a todos aqueles de coração sincero e que desejam buscar a Deus e serem salvos em Cristo Jesus. Então que a gente possa aproveitar esses momentos, continuar estudando a lição da escola sabatina para reforçar ainda mais as crenças fundamentais da nossa igreja e ensinar para as pessoas a verdade através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade. Então que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, continue estudando a lição da escola sabatina e também a palavra de Deus. Na próxima semana nós vamos estudar o tema O Evangelho em Ação. Então um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.